Versículo de número 47 a seguir. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 47. Enquanto vocês estão procurando o texto, eu gostaria aqui de dar dois anúncios, bem rápido, bem celestial. Amém, queridos? Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ficou difícil agora, não é? Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Engraçado, eu só escutei aqui na frente, aqui atrás eu não ouvi nada. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia aí, queridos. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico pela noite de hoje, pelos 25 anos desta grande festa, deste grande movimento. Na noite de hoje, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor preparou aqui um grande banquete. O Senhor preparou algo tremendo, algo forte, uma mensagem que vai modificar a nossa história e a nossa vida. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque toda esta cidade com uma muralha de fogo intransponível, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito com o céu contigo, Pai, se ainda tenho crédito contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Eu quero anjos de fogo sobrevoando este ambiente, que eles comecem a esparramar brasas de fogo entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Os que podem, tomem o seu assento, e os que não podem, permaneçam comigo aqui. Eu enviei um pedido aí, pedi uma música. Estão colocando a música errada, por favor, ok? Santos de Deus, eu pedi a Deus uma palavra para a noite de hoje. Eu pedi ao Senhor que me desse algo forte, algo que viesse trazer ao nosso coração bálsamo, que viesse trazer as nossas indagações respostas, e viesse trazer para a nossa alma uma unção jamais vista e fortificada. Eu não sei se você crê em atos proféticos. Esse é um congresso profético. Estamos no ano de 2007, e o número 7 é um número profético. Este é o ano da totalidade, este é o ano da plenitude, este é o ano de você receber tudo aquilo que você sonhou em receber. E se eu fosse você, eu já aproveitaria esses momentos para abrir essa boca bonita que Jesus te deu e encher este ambiente de gritos, de graça, de autoridade, e se preparasse para um grande mover do Espírito do Senhor. A mensagem de hoje é uma mensagem difícil. É uma mensagem que o Senhor Deus me revelou, e eu pedi a Ele misericórdia para que me desse então estrutura para repassá-la a todos vocês. É uma mensagem no mínimo inusitada, e depois que eu ministrar essa palavra, você nunca mais será o mesmo. Ela fará efeito sobre as gerações que virão, e eu tenho certeza que depois disso o próprio diabo deverá arrumar as suas malas e se mudar do planeta Terra. É tempo dele sair da nossa frente, porque senão iremos atropelar ele e todas as hordas que são com ele. Quem concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus para não me deixarem sozinhos aqui. Pois bem, no texto que li, nós temos aí uma palavra revelada. É o apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões modernas, o homem que desvinculou a nossa fé do judaísmo e plantou a semente do evangelho em lugares longínquos, onde as pessoas jamais julgaram que seriam necessários chegarem até lá. Foi Paulo também quem discutiu com os mestres e os pais da igreja de seu tempo para trazer então a alegria da salvação aos gentios. E foi Paulo também quem desfrutou das maiores revelações que um homem poderia ter em Deus e com Deus. Foi ele mesmo quem deixou escrito a todos nós aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem. É isto que Deus tem reservado para todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam o seu toque. E foi Paulo também que na carta aos Coríntios disse para todos nós no texto que lemos: existem pelo menos 2 homens que permeiam a terra e ocupam o mesmo lugar no espaço.
Um deles é um homem terreno e o outro é um homem celestial. Repita comigo: homem terreno. Diga: homem celestial. Deu para decorar? Agora só vocês. 1, 2, 3, homem. Segundo, homem. Olhe para essa figura linda do seu lado e diga: isto aí é para você. Pois bem, tentando entender o que Paulo está dizendo, porque Paulo está dizendo que aquele que é da terra vive de coisas da terra e é terreno, mas está dizendo que aquele que vive do céu é feito de coisas celestes. Foi aqui que o Senhor Deus me deu esta poderosa palavra. Eu quero, com a mensagem de hoje, nesses 25 anos de congresso missionário, deixar uma palavra de ordem ao diabo e aos seus asseclas. É tempo, de uma vez por todas, de soltarem as mãos desta igreja, porque esta igreja é a igreja do arrebatamento. Esta igreja tocará os céus, e esta igreja jamais poderá continuar da forma em que está vivendo, com pessoas descaídas, com pessoas oprimidas, com pessoas deprimidas, com pessoas entristecidas, com pessoas com indagações sem respostas. Satanás tem uma missão nesta terra, e a missão dele se divide em pelo menos 3 verbos. Ele só sabe matar, roubar e destruir. Para isso ele segue uma outra sequência de ordem. Primeiro ele destrói a alma do ser humano, onde estão as suas emoções. Depois ele vem e rouba o espírito do homem, onde habita a sua sabedoria. E por fim ele acaba matando o corpo do ser humano. Talvez seja por isso que Satanás tem trabalhado em todos esses anos, jogando o ser humano para baixo, fazendo as pessoas pensarem que são pior do que verme, fazendo as pessoas pensarem que são piores do que os outros seres humanos que estão ao redor delas. Depois da mensagem de hoje, você vai sair daqui de cabeça erguida e nunca mais vai se inclinar para ninguém, a não ser para aquele que está sentado num alto e sublime trono. Depois do que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, você nunca mais vai se sentir o verme do carrapato. Aliás, aqueles que te olhavam de cima para baixo sempre, achando que você teria sempre que ser afundado na terra, depois de hoje, eu repito sempre que digo, vão ter que comprar um par de binóculos potentes para te enxergar, porque você não vai mais rastejar na terra, você vai voar nas asas da revelação do Senhor. Só quem está preparado para voar, mais um grito de glória vai lá. Com isso você me empolga e toca o coração de Deus. Foi esta a missão de Jesus de Nazaré. Foi por isso que ele mesmo disse que sobre ele estava o Espírito do Senhor. O Espírito que trouxe sobre ele poder para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para trazer àqueles que estavam desmotivados da vida uma força maior para viver. Jesus, sendo uma pessoa tão notória, sendo um nobre celeste que veio permear esta terra com os seres humanos, poderia ter sido egoísta, poderia ter pedido aos céus que jogassem sobre ele todos os seus holofotes, mas ele não fez isso. Ele repartiu com os descamisados, ele repartiu com aqueles que estavam jogados à beira do caminho. Eu fico imaginando o que tinha ele, que dia tomar um barco e sem rumo sair com seus discípulos, sem dar uma explicação a eles. Não falou a eles se iria para uma grande conferência, se iria para uma grande cruzada. De repente chega em uma grande cidade na terra de Gadara, e ao invés de ir à casa do prefeito, ao invés de ir a um grande comércio, pega ele e se dirige para o cemitério da cidade. O que tinha ele que ir ao cemitério, se todo nazireu não podia tocar em coisa morta e nem colocar os pés no cemitério? Ele veio ensinar a nós o que nós devemos fazer: pegar um homem que está caído, oprimido por Satanás, e dizer a ele que ele é muito mais do que ele pensa. Dizer ao homem que está hoje nas drogas, que está jogado pelo chão e jogado com algemas pelos seus braços, que ele é muito mais forte do que ele pensa. E se nós conseguirmos colocar na mente dos homens o que eles são, não vai sobrar mais espaço para os demônios operarem. Isso vai começar aqui entre nós. O Senhor primeiro vai te motivar, vai te colocar de pé. Alguns crentes vão sair daqui hoje com uma autoridade tão grande que vão perguntar pelas ruas de Camboriú onde é que tem um terreiro de macumba. E você pode perguntar: para quê, pastor? Para fazer um trabalho? Não, é para desfazer os trabalhos esta noite lá. Receberão tanta autoridade, irmão Evandro Amorim, pastor Reuel, receberão tanto poder na sua vida que não vão mais se curvar para ninguém, porque esses que estão aqui me ouvindo nesta noite são embaixadores do reino de Deus. E quem é embaixador não se curva para homens, nem para anjos e nem para demônios. E se eu estou falando para embaixadores, que eles tirem o pé do chão para darem um grito de glória àquele que fez os céus e a terra. Ei, eu quero que você tente seguir os passos dele, porque
assim como Deus inspirou uma alma tão grande, uma alma tão nobre como a alma do pastor Cisino Bernardino, para se lembrar dos rabiscos, Ele, o nosso Cristo, já havia nos ensinado isso. Quando o homem esquecido dentro do cemitério pela população toda estava, foi o meu Senhor e o resgatou. Interessante, Jesus empreendeu esta grande viagem missionária só para pregar ao gadareno. E alguém pode até pensar: pastor, e o que ficou depois? Abra sua Bíblia lá pelo livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que certa vez, quando Paulo chegou em uma cidade chamada Decápolis, a igreja já estava instaurada através do evangelho lá. O missionário, ex-possesso por Satanás, ex-cavalo do diabo, agora ovelha do pasto do sumo pastor, homem cheio de fé e de esperança. O meu Cristo sempre olhou para aqueles que foram jogados às traças. Eu me perguntei um dia o que fazia ele na beira da praia à tardezinha, certa vez estando ali olhando para as águas, escrevendo com o seu dedo na areia. Se houvesse relógio, possivelmente ele olharia para ele de segundos em segundos, esperando o movimento que haveria de acontecer. E daqui a pouco uma senhora é arrastada pelos cabelos naquela praia, e os homens gritavam morte a ela, porque ela é uma adúltera, ela tinha o seu caráter sexual completamente extraviado. Era uma mulher que ninguém gostaria de olhar para ela, de ser amigo dela. Ela já estava destruída moralmente. Mas o meu Cristo, que é um mestre que busca as espigas, olha nos olhos dela. Quando os homens me perguntam: a lei manda matar, e o Senhor o que diz? Ele diz: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. E alguém olha para o chão para ver o que ele volta a escrever, e ele crava os dedos no chão e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sei dar valor no ser humano quando eu olho para o meu Cristo, deixando o seu trono de glória, deixando o seu lado divino. Foi Paulo quem explicou isso. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e veio entre nós e se fez carne. Eu fiquei me perguntando uma, duas, 1 milhão de vezes, e quando eu descobri o que ele veio fazer aqui, eu confesso, passei noites acordado chorando e dizendo: Deus, eu não sou merecedor. Satanás pegou o homem, colocou o homem debaixo do pó. Satanás pegou o ser humano e esfregou a cara dele no chão, e Jesus olhou e disse: nada disso, o ser humano é muito maior do que ele pensa. Eu vou lá para resgatar a integridade física, a integridade moral, a integridade intelectual. Eu vou resgatar este ser humano do limbo do inferno. E foi isso que Jesus fez. E eu quero deixar uma profecia liberada aqui. Esse irmão que está aí do seu lado, todo cheirando CC, o coitadinho está aí todo sofrendo. Se eu fosse você, eu não humilharia ele, não me esquivaria dele. Se eu fosse você, aliás, eu daria um jeito de dar um abraço nele, pedir um autógrafo dele na palma da sua mão agora. Por quê, pastor? Porque daqui a alguns anos, para você abraçar ele, chegar aqui nesse púlpito, vai ser difícil, porque ele estará aqui, porque meu Cristo vai restaurar a vida dele. Eu quero dizer aos homens e mulheres que estão assistindo este programa em casa, que estão assistindo essas mensagens: não me importa se você foi, não me importa que esse tipo de ser humano é você, se era uma prostituta, se era um drogado, se era um drogalito, se era um pederasta, se você era um corrupto. O que importa é que quando meu Jesus entra na vida de um ser humano, ele pega o lixo e transforma em luxo, pastor Paulo Sacramento. Ele pega o que não é e transforma naquilo que é. Estou vendo o pastor Paulo aqui, estou me lembrando, pastor Paulo pregando lá num sítio na minha cidade, no chamado Lagoa das Canoas, e no meio do sítio, no meio da roça, no meio da fazenda, no meio dos arbustos, um homem matuto da roça, religioso até os ossos. E quando o pastor Paulo fez o apelo, lá saiu o homem do meio da roça, matuto, entregando a vida para Jesus. E eu sou grato a ele por isso. Esse homem é meu sogro hoje. Alguém confrontou a fé, falaram para ele que ele não era nada, que ele não seria nada, e de repente, quando a palavra do evangelho chega nele, o Senhor transforma ele num fazendeiro, coloca ele de pé. É isso que Jesus fará com você hoje. Não me interessa se você veio para cá num jegue, se veio andando de chinela havaiana. Eu só sei que o ano que vem, ai Jesus, amplie não apenas o ginásio, amplie os estacionamentos. Haverá uma unção de prosperidade sobre esses que aqui vieram, porque este é o tempo do resgate. Só quem concorda comigo, levante essa mão direita para cima. Pegue o irmão que está do seu lado pelo braço, melhor, coloque a mão no ombro dele, agarre o ombro dele, pede licença, pede desculpa, diga que é o pregador maluco que está mandando, chacoalhe ele até ele ficar irritado, tira ele do lugar, diga para ele: é isso que Deus fará na sua vida, é isso que ele fará na vida dos seus filhos, é isso que Deus fará com você. Ele vai te sacudir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, trazer
trazer restauração àqueles que estavam perdidos, abrir a porta das prisões. É isso que meu Cristo dará a você. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui de uma vez por todas. Está na hora da Igreja de Cristo Jesus, nesses 25 anos de congresso missionário pentecostal, entender o que você é. Está na hora de você parar de ser aquilo que os outros dizem que você é. Está na hora de você parar de andar pela cabeça dos outros. Porque vou lhe dizer uma coisa: as pessoas que te criticam não pagam as suas contas, não oram para você de noite. Se eu fosse parar para ouvir as pessoas que me criticam, eu estaria lá embaixo. Sabe o que eu faço com o que eles falam de mim? Eu pego as pedras, vou amontoando e vou fazendo um castelo e uma escada para crescer. Fale o que quiser, critiquem a minha roupa, critiquem o meu cabelo. Aliás, uma irmãzinha ali na porta me mandou um bilhete: pastor, corte o cabelo. Eu quero mandar um recado para ela: eu corto o meu cabelo se a senhora cortar a sua língua. Está na hora de parar de falar das pessoas da aparência. Está na hora de você olhar para o que tem por dentro. Você não é só um corpo bonito, você tem uma unção de Deus dentro de você, que depois de hoje vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Pare de dar moral a Satanás. Acotovele o seu irmão bem na ilharga dele, diga: pare de dar moral ao diabo. Grita no ouvido dele, diga: pare de dar moral ao diabo. Chega! O infeliz não tem nada. A única coisa que ele tem é inveja de você. Pergunte para mim: ele tem inveja por quê, pastor? Porque embora ele seja eterno, poderoso, já foi belo, hoje é horrível. Quando ele olha para você, ele morre de inveja, porque ele errou uma vezinha só na vida e perdeu a eternidade para sempre. E toda vez que ele olha para você, ele te derruba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Lá está a palavra do Senhor dizendo: o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De todas elas eu coloco ele de pé. O infeliz de Satanás te odeia, porque perdeu para você a posição de adorador mor. Ou seja, aquilo que ele fazia quando estava no céu, que era levar os anjos a adorarem a Deus, ele não pode fazer mais. E aí ele olha para você com essa sua voz parecendo a minha, uma taquara rachada. Ele olha para você só com esses 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E quando abre a boca para cantar, acaba estragando o hino da Lauriette, o hino da Cassiane, o hino do Marcos Nascimento. Acaba estragando o hino de todo mundo aqui. O povo diz: cale a boca, está muito desafinado. Aí vem o Espírito Santo do Senhor, afina a sua voz, intercede com gemidos inexprimíveis. E lá em cima no céu alguém estende o ouvido e diz: canta, canta para mim. Canta, porque quando você canta, você me encanta. Ai, meu Deus. E eu quero aqui mandar um recado para aqueles que sentem inveja daqueles cantores que são mundanos, daqueles que fazem sucesso, fazem shows. Amigo, não sinta inveja deles, pastor, mas eles têm o dom, pastor. Eu sei, você não tem o dom, mas você tem uma coisa maior do que o dom. Pergunta o quê? Pergunta o quê? Pergunta o quê? Só responde se você perguntar direito. Você tem algo maior do que o dom. Pergunte o quê? Você tem o doador do seu lado. Você tem aquele que pode dar, aquele que pode te dar uma bela voz, aquele que pode afinar a sua garganta, aquele que pode te pegar do jeito que você é e te colocar entre os grandes desta terra. Deus não precisa de capacidade humana, Ele precisa de um coração aberto. O diabo te odeia. Pergunte por quê. Ele perdeu a posição de mais bela criatura para você. Não entendeu? Vou repetir. A mais bela criatura perdeu o espaço de beleza para você. Esse que não deu glória a Deus, ele deve acreditar em Charles Darwin. Ele deve pensar que é descendente de um chimpanzé. Deve acreditar na lei da evolução. Deve acreditar que o avô dele foi uma ameba. Por isso que não adora o Senhor nesse momento. Ei, se você é filho do mesmo Deus que eu, vou lhe dar uma palavra. Você pode acordar de manhãzinha com o olho cheio de remela, com a boca daquele jeito que se você soprar numa flor, a flor murcha. Pode acordar com o cabelo daquele jeito todo emaranhado. Do jeito que você acorda, papai do céu diz: que coisa linda, é a cara do Pai. É a cara do Pai. Pastor,
Pastor, mas com toda essa feiura, amigo, um pouquinho de água resolve. Com o diabo nem água, nem Ivo Pitangui, nem operação plástica. Ele perdeu a beleza para você. É por isso que ele te odeia. E se eu fosse você, eu abusaria da beleza. Abuse da beleza. Abuse da beleza. Quando você estiver triste, vá para frente do espelho, arrume o cabelo, faça um sorriso Colgate, diga para o diabo: você pode ter me entristecido ontem, mas eu sou mais belo do que ti. Pergunte ao espelho: espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu? Pastor, o que mensagem é esta? Esta é a mensagem que o Senhor me mandou te entregar, porque está na hora de você parar andando cabisbaixo, triste, com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Está na hora de você andar pelas ruas da cidade dizendo: eu sou filho de alguém importante, e por isso ninguém pode tocar em mim, ninguém pode falar mal de mim. Se você crê nisso, pegue esta autoridade. É tempo de revolução na sua história. O diabo te odeia. Pergunte por quê? Porque tudo que ele destrói leva anos para destruir. Vem você e com uma palavra constrói e põe tudo de pé. Satanás demorou 1100 anos para colocar a igreja debaixo do jugo dele. Do 3º século até o século 14º, Satanás pegou os homens através das religiões falidas, pegou os líderes da religião católica, que era na época o império que mandava sobre todas as coisas, e colocou eles debaixo dos seus pés. Por 1100 anos ele silenciou o poder do grito da igreja, o carisma da igreja. Ele burlou a nossa teologia, colocou dentro das nossas igrejas todo tipo de paganismo. Durante 1100 anos ele e os demônios que vieram com eles, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, a ordem toda, 1100 anos para destruir a igreja. E de repente, quando ele está matando um dos pais da igreja no meio do fogo, os líderes cheios de Satanás chegaram perto para ouvir o grito que estava do homem que estava sendo queimado, achando com aquilo que a igreja ia acabar. E do meio da chama um homem grita assim: hoje vocês estão matando um homem que é simples, do tamanho de um ganso. Daqui 100 anos vai nascer um que vai ser um cisne, e ninguém vai parar ele mais. Meu Deus, quando nasceu Martinho Lutero, ele sozinho colocou o inferno inteiro de cabeça para baixo. O meu Deus não precisa de 1 milhão de homens, não precisa de centenas de milhares de homens. Ele precisa de um homem determinado, uma mulher determinada. Eu não sei de qual cidade você vem, eu não sei se você nasceu numa vila como a minha, lá na Vila Tatu, se você nasceu na vila igual a do senador Magno Malta, lá na esquina do Sovaco Sujo. Não me interessa. O que me interessa é que, se você acreditar no que eu estou te dizendo, o Senhor te dará uma munição tão poderosa que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua história. Satanás te odeia. Odeia você, sua família, seus filhos, seus sonhos, sua história. Também pudera, na sequência da criação, ele, assistindo em loco, viu que Deus parou para criar algo diferente de tudo que ele já havia criado. Gastou mais tempo e caprichou mais. Aqui começa a minha mensagem. Eu quero falar sobre o DNA divino. Quero falar sobre a sua compostura genética espiritual. Quero mostrar a você que os homens estão errados e só Jesus está certo. E a unção de Deus que entrará dentro de você hoje revestirá cada célula do seu corpo, ao ponto das enfermidades que estão aí serem extirpadas antes desta mensagem terminar. Para isso você tem que entender que você não é comum. Você é da terra, mas também é do céu. Só quem é da terra e do céu, dê mais um grito para eu acreditar. Quem é você de verdade? Eu vou lhe dizer o que a ciência diz que você é. A ciência olha para o homem e nos desmerece. Ela diz que somos um conglomerado de compostos químicos que, uma vez juntos, dá esta vazão a este ser que é racional e parece ser irracional. A ciência diz que este seu corpo bonito em forma de um botijão de gás ou de uma tábua de passar roupa é composto disso aqui.
68% dele uma mistura de oxigênio com hidrogênio, ou seja, 68% do seu corpo é feito de água, 6% de oxigênio puro, 18% de carbono, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, 0,55% de magnésio, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% da mistura de cloro com sódio, que é o sal, 0,04% de ferro, e o restante que está em você é composto por boro, cobre, cromo, flúor, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, selênio, silício, vanádio e zinco. Acredite se quiser, tudo isso está dentro de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: tudo isso que ele falou aí é você. Se crê, diz: eu creio. Se não crê, o problema é seu. A história da genética humana diz que o homem não vale nada. Processo de uma evolução miserável, pequenina e raquítica, que precisa sim evoluir. Eu gostaria de mandar um recado para a ciência, eu dizer que nós não precisamos evoluir aqui. Uma vez postos nessa terra, nós já temos uma evolução preparada. E é o apóstolo São Paulo quem diz como se dará esta evolução. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E o corpo que Jesus tem hoje, um dia você terá um igualzinho dele. Por isso, se eu fosse você, eu daria pelo menos um sorriso para expulsar esse espírito de tristeza, porque você é muito maior do que você pode imaginar. Quando eu olho para a ciência dizer que eu sou um conglomerado de essência de terra, literalmente feito do pó da terra, como está em Gênesis 2:7, eu tenho que parar para meditar e entender que esta ciência não está de todo errado. Somos de fato feitos do pó da terra. Todos os elementos químicos que eu aqui citei estão dentro de você, querendo você crer ou não. Talvez seja por isso que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o ser humano é tão falível, e que aquele que veio do pó, para o pó também um dia retornará. Eu estudando a ciência uns dias desses, eu fiquei muito feliz ao saber que os nossos pais da medicina antiga, como Hipócrates, um grande grego que começou a estudar a anatomia do corpo do ser humano, ele tinha uma ideia absoluta. Dizia ele que todos os órgãos do corpo do ser humano podem reproduzir-se da mesma forma e de igual forma. Na verdade, ele não estava certo e não estava correto, porque na verdade nós herdamos parte dos nossos pais, herdamos parte da compostura física, às vezes herdamos parte até mesmo daquilo que pode ser chamado de psicanalítico dos nossos pais. Por quê, pastor Marco? Porque somos seres humanos que nascemos de dentro do corpo de um outro ser humano. A ciência fez um traçado sobre isso o ano passado, através do projeto Genoma, o genoma humano. Traçaram o corpo do ser humano, e agora dizem eles que podem pegar cada um dos nossos cromossomos, colocarem de lado e aperfeiçoar, e romper com as barreiras daquilo que está fora do normal, e trazer a cura para aqueles que estão doentes e coisas mais. Embora eu creia que a ciência um dia possa até chegar nisso, eu não preciso esperar a ciência para isso. Para isso basta que um desses crentes que estão aqui me ouvindo resolvam ficar cheios do Espírito Santo, e aquilo que não existe vai voltar a existir, ou passar a existir pelo processo da palavra que está dentro dele. Eu costumo dizer, e alguns não acreditam, crente cheio do Espírito Santo não é comum nem aqui e nem na Conchinchina. Ele é comum enquanto está andando pelas ruas, comendo pão com margarina, ou na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional. Mas quando ele entra no reteté de Jesus, sai de baixo. Algo divino entra dentro do corpo dele, e as pessoas que estão perto são obrigadas a parar e dizer: esse camarada não é normal. Olha só, eu estava vindo para cá quinta-feira agora, e eu dei uma gargalhada muito grande no aeroporto de São Paulo. Eu entrei dentro do banheiro, e lá dentro do banheiro eu vi um monte de empresários, lobistas, homens ricos com seus ternos, os seus telefones digitais de última geração, gritando, brigando com o secretário, estressados ao extremo. E de repente uma das portas do banheiro estava aberta, e um homem estava ajoelhado limpando o vaso sanitário. E aquela gritaria, tinha um homem, ele estava quase explodindo de tanta ira, e o rapaz que estava esfregando o vaso deu uma olhadinha para trás assim, voltou a esfregar o vaso, fez assim com a garganta, levantou a garganta e disse: ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem acabou o estresse,
Acabou os telefones celulares, ficaram todos em silêncio. Aquele homem deu uma chacoalhadinha no peito assim, missão cumprida. Eu falei, Jesus, olha a inversão de valores aí. O maior não é aquele que está de pé com o celular digital na mão, é o que está esfregando a força do banheiro, mas é cheio da graça e do Espírito Santo do Senhor. Você não é comum, crente. Quando você ver um desses pentecostais malucos aqui do púlpito pedir para você, pula, grita, dá soco no ar, planta bananeira, sai correndo, faz aviãozinho, por favor, obedeça. Quando você entra na presença de Deus, você fica anormal. Você pode até ficar meio esquisito, mas onde você toca, algo toca com você. Onde você põe a planta do seu pé, algo põe com você. Se tem algum pentecostal do reteté de Jesus, faz barulho para acordar Camboriú. Lá vem a ciência. E a ciência está tentando explicar o homem terreno. Ela diz, é fácil mapear o corpo do ser humano hoje. Através do que, pastor? Eles descobriram um nome. O nome é tão esquisito que eu tive que anotar. Se falar ele 3 vezes rapidinho, eu vou achar que você é batizado com o Espírito Santo. A ciência descobriu que dentro do seu corpo há um conglomerado de filamentos chamados cromossomos. E no interior das células eles têm um nome diferente. Chama-se ácido desoxirribonucleico. Fale 3 vezes, você está batizado com o Espírito Santo. Ácido desoxirribonucleico. Isso aí tem uma sigla. É o tal do DNA. Diga comigo, DNA. Não, faz barulho gritando no ouvido do seu irmão. Diga, DNA. Este é o DNA que os homens descobriram. Através deles, eles dizem que você tem um código genético. E através do código genético, eles podem dizer o que você é, de onde você veio, para onde você vai. Eles não podem dizer, mas podem dizer por que é que você é calvo, por que você tem uma cabeleira grande, por que você anda meio 10 para as 3, com a perna aberta igual a minha, parecendo uma nega rincha quando jogava bola. Vão desmontar você por que você tem os olhos azuis, mas o seu cabelo é ruim que só dá dó. Faz um alisamento igual o meu, querido, vai ficar um pouquinho melhor. Alguém pode perguntar isso, e a ciência diz, olha, isso aí é porque ele herdou do pai e da mãe. De fato, eu gostaria que agora você honrasse a pessoa que está do seu lado, murchasse a barriga, estufasse o peito e olhasse para ela. Tenta olhar dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Olhe para esse corpo bonito que está, isso. Olhe para essa pessoa que está, exatamente. Você está olhando aí quase que uma réplica do papai dele e da mamãe dele. Quando às vezes eu estou aqui, pastor Reuel, e olho para você e para o pastor Cisino, eu vejo, meu Deus, olha a semelhança do pai com o filho. Quer ver uma coisa? Karen, vem cá, filha, corre. Deixa minha filha passar aqui. Talvez você não vai ver, então jogue ali na tela. Essa aqui é uma das minhas filhas. Olha ali para aquela câmera. Dá uma olhadinha aqui do lado da boca dela e da minha. Tem uma pintinha aqui. Isso aqui é genética. É DNA, parte disso aqui eu dei para ela. Graças a Deus, o cabelo foi da mãe. Deus fez um milagre aqui. Aleluia, graças a Deus. Isto é genética. É o DNA que você herdou do seu pai e da sua mãe, meu amigo. E quanto a isso, é muito difícil mudar. Só se muda por fora, por dentro é imutável. Agora, quando eu li a Bíblia Sagrada e descobri também que eu e você não somos comuns, que nós somos anormais, eu descobri que o crente é o único ser do universo. Eu não disse o segundo, eu não disse o terceiro, nem o quarto. Eu disse que o crente, pastor Reuel, é o único ser do universo que nasce 2 vezes. Diga comigo, nasce 2 vezes. Dá um grito, crente, nasce 2 vezes. Diga comigo, a primeira vez eu saí da barriga da minha mãe e herdei os genes da minha mãe e do meu pai. Digo que eu estou vendo por fora, eu herdei do meu primeiro nascimento. Vírgula, olhe para mim. Ai, Jesus. Você nasceu 2 vezes. A primeira vez você saiu da barriga da sua mãe. E a segunda? A segunda você saiu de dentro do interior daquele que fez os céus e a terra. Pastor, o senhor é maluco? Quer dizer que eu saí da barriga de Deus? Quando Deus fez o nosso primeiro pai, Adão, a Bíblia diz que depois de ter feito o corpo, Deus fez assim nas narinas de Adão, olha. Por favor, levante a cabeça para cima, encha o pulmão de ar e sopre. Por que eu falei para você olhar para cima? Se você soprar para o irmão que está do seu lado, ele desmaia aí. Escute. Quando você soprou, esse oxigênio estava aí dentro. Este fôlego saiu de onde?
Não, me mostre. Me mostre. Me mostre de onde saiu esse sopro seu. Da barriga, diga para o seu irmão, saiu daqui. Se você é o sopro de Deus na terra, você saiu de dentro do corpo dele. Não, você ainda não está convencido. Eu quero ir mais longe. Se você tem os DNAs do seu pai e da sua mãe, se você tem a característica deles estampadas nos 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos que existem no seu corpo, se você é parecido com a sua mãe e o seu pai na aparência física e até algumas partes emotivas, veja só que um pai que é músico, geralmente o filho seguirá a área da música. Não é assim, pastor Moisés? O pai é músico, a mãe é música. Ele me disse ontem que a mãe dele cantava lírica e hoje a família toda canta. Você pode herdar até alguns traços psicológicos do seu pai e da sua mãe, fleumático como ele ou expansivo como ele. Pois bem, se você pode herdar isso do seu pai e da sua mãe na terra, me diga, quais são as características que você herdou do seu Pai Celeste? Me diga, me responda o que é que tem lá em cima no meu Deus. Está aí dentro desse corpo que está me olhando tão afoito, aflito e desesperado por um toque divino. É aqui que eu quero te mostrar onde está a ira do diabo. O diabo é furioso com você porque você é a maior, a mais bela, a mais forte de todas as criaturas que Deus colocou nesta terra. Eu não disse que você é a segunda e que você não é a uma e meia. Você é a maior, a mais bela, a mais forte criatura que já existiu neste planeta. E se você concorda com isso, eu quero ouvir um grito para acordar Camboriú inteiro. No processo de criação, meu Deus fez 3 seres. O primeiro ser ele fez do céu. Ele estava na sua eternidade bela, criou o seu céu inacessível e criou súditos para estarem ao lado dele cantando, adorando e o servindo. Eu estou falando dos anjos. Anjo não tem corpo físico. Anjo é feito de uma energia cósmica, é feito de uma energia metafísica, beirando a energia quântica que foi composta e criado sim então o universo. Anjos são seres inacessíveis de graça e de glória. Deus usou qual matéria para fazê-los, pastor? O seu poder, a sua energia invisível lá de cima. Tudo que tinha no céu Deus usou para fazer os anjos, mas um deles caiu e nós conhecemos a história. Deus veio a esta terra depois que criou a terra do pó do mundo. Isso está escrito no livro de Provérbios. Deus fez o princípio do pó da terra antes de fazer a terra. Quando o Senhor veio a este nosso mundo e criou tudo que aqui existe, Ele colocou seres para habitar este mundo. E interessante, os seres que Ele colocou para habitar este planeta, Ele fez da terra. Ele usou a matéria que havia aqui nesta terra para fazer estes seres. Animais, plantas, vegetais, peixes e aves são feitos única e exclusivamente das matérias que eu aqui citei, dos elementos químicos unidos que eu aqui citei, e por isso eles permeiam esta terra. E o que eu acho interessante é a diferença do primeiro ser para o segundo. O primeiro ser é inteligente, o primeiro ser tem raciocínio, e o primeiro ser é eterno e tem um corpo glorificado. O segundo ser é um ser passageiro, é um ser irracional, é um ser mortal, porque é dado e fadado à morte, e ele só vive aqui nesta terra. Pergunta número 1 a esta classe inteligente: alguém está enxergando algum anjo aqui? Está vendo algum anjo por aqui? Raramente você verá. Por quê, pastor? Porque anjo não habita nesta terra. Eles vêm aqui de vez em quando para responsabilizar ao homem algo que Deus mandou a eles. Existem anjos do Senhor que trazem mensagens, e eu tenho uma mensagem sobre os anjos, inclusive que eu ministrei aqui neste púlpito. Você pode depois tentar adquirir e vai aprender. Mas nós não podemos ver os anjos aqui. Por quê, pastor? Porque este não é o mundo deles. Pergunta número 2: você já ouviu falar de algum animal que foi arrebatado? De algum animal que foi ao céu? Interessante. Eu estava pregando no ano passado, melhor dizendo, ao invés de pregar, eu estava participando da grande conferência que teve em São Paulo ano passado, dentro do circuito cristão de área de comércio, que foi a Expo Cristã. E eu estava no meu stand quando chegou um cidadão perto de mim, com óculos, fundo de garrafa, bem intelectual, com um crachá estampado no peito de expositor, e disse: pastor, eu queria falar com o senhor sobre teologia, e eu gosto de teologia, não sei muito, mas eu acho que dá para o gasto. Conversando um pouquinho com ele, daqui a pouco ele soltou e disse para mim: pastor Adeildo, pastor Marco, o que o senhor acha da teoria dos animais que serão arrebatados? Eu olhei para a cara dele e disse: eu creio. Ele disse: o senhor crê que animais serão arrebatados? Eu disse: creio, inclusive animal da sua raça, seu jumento. Animal não vai para o céu porque é feito só de matéria da terra. Anjo é feito de espírito. Os animais são alma vivente e são feitos de um corpo que acaba por aqui mesmo. Aí quando Deus olhou para o céu e viu seus poderosos anjos lá, olhou para a terra e viu os animaizinhos bonitinhos que permeavam essa terra, Deus teve uma ideia brilhante. Ele parou entre o céu e a terra
e pensou com a sua mente que é fugaz, com a sua mente que é poderosa demais e criativa, o que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos, e pegasse a essência dos animais da terra, e juntasse em um corpo só? O que é que viraria? O que é que eu criaria? Deus olhou para o céu, pegou a energia que ele usou para fazer os anjos, olhou para a terra, pegou a energia que ele usou para fazer os animais, o barro da terra, e fundiu em um só elemento. O que é que nasceu, pastor? A mais bela, a mais forte, a mais linda de todas as criaturas. Nasceu você, crente. O Senhor caprichou em você. O que eu vou dizer aqui é com muito respeito à teologia bíblica. Nem anjos, nem animais podem parecer com o poder que Deus deu a mim e a você. Embora os anjos tenham poder espiritual, embora a Bíblia diga lá no livro de Salmos que eles são feitos em estatura maiores do que nós, não tem nenhum anjo que recebeu tanta atenção do Eterno quanto este crente que está aí do seu lado nesta noite e disposto está para glorificar a Deus. Eu vou dizer a você que nós somos até maiores do que Ele em graça, somos até maiores do que eles pelo mérito da criação. O meu Deus rascunhou nos anjos, Ele rascunhou nos animais irracionais, e Ele aperfeiçoou em você. É por isso que Satanás não pode pisar em cima de você. E eu decreto que esta noite tudo que estiver dentro do controle dele sairá, porque a glória do Senhor descerá sobre a sua vida e restaurará o poder que Deus tem para te dar. Se você crê nisso, dê mais um grito de glória. Eu estou dizendo que esse crente que está do seu lado, diante de Deus, tem muito mais unção, tem muito mais graça, glória e poder do que aqueles seres que estão no céu, que têm asas para voar, e do que esses outros animais que estão na terra. Pastor Marco, eu não creio nisso. Por que não, meu irmão? Ora, pastor, porque o leão é muito mais forte do que o ser humano. De fato, o leão é o rei dos animais. Lá na nossa terra ele não pode vir. O animal chamado leão pode ser forte, mas o homem tem inteligência. O leão pode destroçar qualquer tipo de animal, mas o homem tem inteligência para criar e construir então uma cela, uma jaula. Pode criar um dardo para infectar o leão e fazer ele dormir. Você está do lado de uma mente pensante. Se você usasse a sua mente, a sua memória, só para fixar em coisas eternas, em coisas grandiosas, se você parasse para orar a vida dos outros, olhar a vida das pessoas, se você parasse para olhar o seu passado, que parece ter sido um passado só de coisas destruídas, e nesta noite fixasse o seu olhar num ponto na eternidade próxima, passasse para olhar para o futuro, não tinha poder deste mundo capaz de barrar ou de neutralizar a sua história. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi dizer. Você está vendo e ouvindo um homem que passou por todo esse processo. Ora, todo ano nos Gideões nós ouvimos uma história emocionante aqui. O ano passado foi a história do pastor Adeildo, que até no meio da rua viveu e comia coisas que as pessoas lhe davam. O ano retrasado ouviram a minha história. Esse ano eu ouvi a história do senador Magno Malta. E de repente você olha para esses homens com sucesso e diz assim: ora, pastor, vocês nasceram com uma estrela na testa. Não, amados, nós nascemos com o DNA de Deus dentro de nós. E sabe o que nós fizemos? Nós entendemos que nós não nascemos para ser cauda, nós não nascemos para ser jogado no chão, nós não nascemos para ser pisado. Eu nasci para voar. E se você nasceu para voar, melhore essa sua cara de delegado de justiça e comece a adorar comigo, senão Satanás vai te levar. Você não é comum. Pastor, prova que eu sou maior do que essas duas criaturas que o senhor falou, e eu começo a adorar a Deus agora. Anjo não pode morar na terra, ele vem aqui de vez em quando e volta para lá, porque ele foi feito daquilo que tem lá. Animal não vai ao céu porque ele foi feito daquilo que tem na terra. Você está ao lado do único ser do universo, depois de Deus, que pode viver bem na terra e vai viver bem no céu qualquer dia desse. Não entendeu? Vou repetir. Você vive bem aqui nessa terra e vai viver muito bem lá em cima no céu. E ninguém tem nada a ver com isso, porque você tem em você algo divino que precisa ser nesta noite estampado. Pastor Marcos, o senhor quer dizer que eu sou um semideus? É claro que não. O senhor quer dizer que eu sou um super-homem? É claro que não. Você é diferente porque entregou a sua vida a Cristo. E ao entregar a sua vida a Cristo, você recebeu autoridade e poder. O pastor Gilmar pregou isso aqui ontem.
Se você usasse a autoridade e o poder que Deus te deu, você não estaria aí me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se você usasse a autoridade que Deus te deu, você não estaria torcendo para dar tudo errado nessa mensagem, só para depois usar esta língua maior do que a minha gravata para dizer, ele não estava na unção. Se você usasse esse poder para orar pela sua própria vida, as portas do inferno se romperiam. Há uma unção, há uma autoridade de Deus descendo sobre essa terra, pegue ela. Os meus amigos, pastor Reuel, os meus companheiros, sempre me perguntam, Marco, como é que você tem tanta inteligência para administrar coisas, para fazer negócios, para construir, como Deus tem me dado um ministério tão abençoado? Eu tenho um site na internet que passou essa semana de 3.400.000 visitas. Eu estava em 4 canais de televisão e trocamos os 4 por um canal só que tem cerca de 400 a 500% de mais audiência do que os demais. Só com esses 2 programas de TV eu tenho gastado agora R$200 mil por mês. E detalhe, não tenho um patrocinador. E aí alguém olha para mim e diz, como é que o senhor consegue isso, pastor? É roubando os crentes? Não, eu uso a inteligência que o meu Deus me deu. Você não precisa de horas de trabalho, você não precisa de 1 milhão de ideias, basta uma ideia, basta um toque divino na sua mente, e você sai da penumbra para brilhar no alto do céu. Basta um toque divino, uma porta aberta, e você nunca mais será reconhecido. Quantos querem uma porta como essa aberta? Então levante o dedo para cima comigo, bata na cabeça do seu irmão, bata na cuca dele, diga, use o seu cérebro. Diga, use a sua inteligência ao invés de usar a sua língua. Diga, use a sua inteligência. Você não é resultado do processo de uma ameba. Você é imagem e semelhança de Deus. Inteligência, use essa inteligência. O meu Deus manda dizer que a sua casa está precisando de uma reforma. E não é a sua casa onde você mora só, é a sua alma, é os seus filhos, é a sua história. Se prepare para escrever um novo capítulo depois desses 25 anos de Gideões. Se prepare para ser reconhecido nas ruas da sua casa, para ser reconhecido no jornal da sua cidade. Se prepare para fazer história. Você vai sair do anonimato para fazer história. Você não é comum, não é. Você, ouça, você herdou características do seu Pai do céu. Você tem a genética celeste em ti. Use ela, enxerte ela, dê vida a ela. Pastor, o que é que eu herdei de Deus? A capacidade de sonhar. Não ouviu direito, eu repito, a capacidade de sonhar. A capacidade de sonhar. Animais não sonham, vegetais não sonham, anjos não sonham. Isso Deus deu só para você. Eu não estou falando de sonho de barriga cheia, como aquela pizza cheia de ketchup e mostarda que você comeu ontem. Eu estou falando de sonhos divinos. Estou falando de projetos santos. Estou falando de coisas eternas. Se você soubesse o que Deus escolheu para a sua vida, se você entendesse o projeto dele na sua vida, você estaria berrando, urrando, caído de joelho aqui, se jogando na frente desse altar, pulando em cima das pessoas. Você pararia de ouvir as coisas que estão ao seu redor. Você herdou isso de Deus. E é aqui que o diabo não quer deixar você viver. Ele tramou contra a sua alma. Ele arrancou a alegria do seu coração. Ele tocou nos seus filhos, nos seus bens. Ele tirou de você o processo de crer, o processo da fé. Te jogou no limbo. Te fez pensar que você era pior do que o pior dos homens. E lá vem Deus hoje com esta palavra profética dizer a você que Ele se lembrou de ti. E você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus disse que você é. E na minha boca Ele manda dizer que eu não estou pregando para um grupo de homens e mulheres que não tem o que fazer. Não, eu estou pregando para um grupo de campeões. Campeões
Você herdou autoridade. Você herdou no seu gene espiritual autoridade. Eu disse autoridade, repita comigo, autoridade. Assim como Deus é um ser que tem autoridade, e onde ele chega ele não precisa se apresentar. Ele não precisa se apresentar, porque ele é autoridade. Assim como o leão é a autoridade das selvas, você nunca vai ver um leão chegar e dizer assim: eu sou o rei das selvas. Basta ele dar um rugido dentro de um grande estabelecimento como um zoológico, e todos os animais vão se quietar, e alguém vai dizer: o rei da selva, o rô. Você não precisa se apresentar. A autoridade de Deus está em ti. Se você descobrir ela, você vai parar de andar de cabeça baixa, vai começar a olhar os seres humanos de igual para igual. Não importa se ele tem na frente do nome um doutor, empresário, médico. Não se rebaixe. Não se rebaixe. Você é maior do que tudo que alguém já te disse que você era. Não se rebaixe. Com todo respeito aos políticos que estão aqui, até porque os que estão aqui sempre dizem para mim: pastor, eu não sou, eu estou. O ano passado, época de eleição, o ano retrasado, eu recebi um convite de uma poderosa igreja desse país. Chegaram no meu escritório 2 articulistas deles que eram vocacionados à área política. Abriram uma pasta e disse: para começar a conversa, nós queremos lhe mostrar a pasta. Abriram uma pasta e dentro da pasta tinha $500 mil. Eu nunca vi tanta nota verde na minha vida. Eu disse: que é isso, moço? Disse: isso aqui é para a gente começar um diálogo. Eu disse: que diálogo? Nós queremos reformular a nossa política no estado de São Paulo, e precisamos de alguém que atraia muitos votos. Se você é muito querido, queremos você para ser o nosso representante lá dentro do Legislativo Federal. Você pode ser. Quando eu vi aquele dinheiro, eu confesso, como homem eu tremi nas bases. Mas eu falei: me dê um tempo para orar. E quando eu fui orar, eu disse: Senhor, posso ir? O Espírito Santo disse no meu ouvido: não se rebaixe. Não ouviu direito? Eu digo: não se rebaixe. Você não sabe a autoridade que está na sua vida, crente. Eu já te disse isso. Chega de você ser o lixo da sua cidade, a escória. Chega de você ser sempre passado pelas pessoas porque diz que você mora numa igrejinha, tem uma mulherzinha, tem um filhozinho, mora numa casinha, anda de carrinho. Está na hora de você chegar naquela cidade e botar banca. Aliás, depois da mensagem de hoje eu vou lhe dar um conselho. Chegando na sua cidade, faça um bolo. Pegue a sua senhora e seus filhos, reparta o bolo no meio, vá no vizinho da esquerda e depois vá no vizinho da direita. No da esquerda você entrega o bolo e diz: eu vim aqui te dar este bolo porque é um costume de um país de primeiro mundo, quando se muda um vizinho novo, dar um presente. E a pessoa vai perguntar: quem é o vizinho novo que se mudou? Você diz: sou eu e a minha família. E eles vão dizer: não, mas nós te conhecemos há anos. Não, vocês conheciam um crente derrotado, agora é um novo crente que está mudando para cá. Eu quero deixar aqui o meu telefone, quero deixar aqui para você o meu e-mail. Se ficar alguém doente, não vá para o médico, me chame, eu vou curar. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém possesso, me chame, porque eu vou expulsar o demônio. Você crê nisso, crente? Você crê nisso? Então levante as tuas mãos para cima e chacoalhe elas. Pai, se é tu que estás nesta palavra, Pai, onde houver uma mão erguida, chacoalhando, e tem nela um DNA do céu, coloca uma brasa de fogo nessas mãos agora, já! Pegue essas suas mãos, abrace o irmão que está do seu lado, dê um grito no ouvido dele e diga para ele: você é maior do que pensa ser. Você! Cadê os meus companheiros que estão fazendo isso aqui? Você é maior do que você pensa que é. Você não é lixo. Randy, upstairs, please, sir. Randy, você não é comum. You are very special for God. Me dê a mão dele. Give me your hand, please. Abala esse país.
pode não ter entrado aqui, mas entrou na presença de Deus. Você não é comum, você não é lixo, você não é resto, você é descendente de Deus. Pega! Você tem características do céu dentro de você. Você não é comum. Você não deve ter medo do diabo. Não deve ter medo de ofertas de Satanás. Não deve ter medo de nenhum espírito diminuto que permeia esta terra. Você não anda sozinho. Você nunca verá na Bíblia o meu Deus andando sozinho. Ou ele está escoltado por querubins, ou ele está escoltado por serafins, ou vem ele na sua Shekinah de glória. Assim é você depois que aceitou Jesus. Onde a planta do seu pé pisa, o ambiente se transforma. Os anjos te cercam, a unção está em ti. Deixa Deus te tomar. Você não é comum. Você nunca se perguntou porque depois que você aceitou Jesus como Salvador, você ficou valente. Você nunca se perguntou por que você não aceita mais a afronta de ninguém. Quando você nasceu a segunda vez em Deus, você herdou isso dele. Deus não aceita a afronta de ninguém. Por que você não aceita mais o desânimo? Nem a pobreza, nem a destruição, porque Deus não aceita essas coisas. Os sentimentos dele foram plantados dentro de você. Pegue estes sentimentos e multiplique eles. Trabalhe neles, coloque eles para fora, e o Senhor Deus te elevará. O Senhor Deus traçará um plano de vitória para você. E se você fica aí embasbacado às vezes com o que Deus fez na minha vida e na vida dos companheiros que estão aqui, muito maior está o que Deus fará na sua vida, crente. Você nunca foi comum. Ai, Jesus de Nazaré, quantas vezes eu vou ter que dizer isso a você? Quantas vezes eu vou ter que pregar? São 9 anos ministrando nessa tribuna. Você viu a ascensão, você viu o que Deus fez na minha vida. Eu sou um exemplo vivo. Pegue um conselho, atribua para ti o que o Senhor me deu. Abrace essa causa. Não dê ouvido a homens. Não pare para esperar consagração humana. Espere uma consagração que venha direto do céu. Não pare para ouvir pessoas que só vão falar de você, falar mal de você. Pare para ouvir a voz interior de Deus que vai dizer quem você é. Você nasceu para colocar este planeta Terra de cabeça para baixo e pé para cima. Olhe para mim, por gentileza. Pegue na mão do seu irmão. Eu já pensei como você. Eu me lembro, senhores, e quando eu vim aos Gideões e eu vi os grandes pastores ministrarem aqui, eu saía daqui desanimado, pastor Paulo. Explico. Porque eu não tinha a capacidade, nem os talentos de Djalma Forquim, que eles tinham. Meu Deus, ver o pastor Gesiel Gomes pregar é no mínimo uma viagem. Ouvir o pastor Gilmar Santos com aquele vozeirão de locutor de rodeio pregar, deixa a gente apaixonado. Ver o pastor Gilvão pregar com aquele cacuete que é só dele, é algo admirável.
Pregaram o pastor Takayama pregando naquela unção, naquele grito. Eu, como garoto, parava para ver e dizia assim: nunca vou chegar lá. Porque eu pensava que tudo que Deus tinha dado a eles. A ciência diz que o corpo do ser humano é infinitamente mais complexo do que todas as galáxias do universo. Se pegar todos os planetas que a ciência dizem que existem e multiplicar por 2, não vai dar a complexidade do número de células que está no seu corpo. Assim é o número de talentos que o meu Deus tem no corpo dele. Tem coisas que Deus não revelou a ninguém, só esperou para te dar. Quando eu pensava já ter ouvido tudo na base da música, na área da oração, na área da palavra cantada, aparece lá no Rio de Janeiro um garoto desse tamanho chamado Davi Sasser. Vai estar quarta-feira aqui com a gente. Davi Sasser é aquele garoto do ministério Toque no Altar. Conhece as músicas dele? Restitui, Deus de promessa, no Santo dos Santos, vai chover. Um garoto desse tamanho, não tem grito, não tem o nosso forró, não tem a nossa batida pentecostal, mas quando canta o céu rasga e a unção de Deus desce, cura e faz coisas tremendas. Quando eu pensava que Deus já havia levantado tudo, aparece alguém. Eu vou lhe dizer uma coisa: a profundidade da revelação divina, ninguém alcançou ela. Nenhum homem conseguiu respirar o suficiente para descer a profundidade da revelação de Deus. Tem algo te esperando nessa noite aqui, pastor. Tem algo te esperando aqui, cantor. Ganasto mehai rabias e cantoronagai. Eu estou ouvindo barulho de espadas. Demônios estão brigando com os anjos, não querem que faça fluir. Sai da frente, Satanás! Pegue na mão do seu irmão. A partir de hoje, quem olhar para você vai ver Deus em você. E eu quero ver o que é que as pessoas vão dizer para você quando verem Deus em você. Quando olham para mim, quem conhece a minha mãe diz: você tem os olhos da sua mãe. Quem conheceu meu pai dizem para mim: você tem as pernas do seu pai. Eu quero ver o que vão falar para você depois de hoje. Vão falar que você tem o espírito do seu pai. Você tem a autoridade do seu pai. Você tem a alegria do seu pai. Ai, meu Jesus de Nazaré. Eu estou vendo rebuliços acontecerem, furacões passando por essas cidades brasileiras depois de hoje. Se já não gostavam dos pentecostais, agora vão nos odiar. Vamos tomar a terra! Você tem autoridade, você tem poder, você tem unção, você tem palavra, você tem o toque, você tem o poder de fazer existir aquilo que não existe. Se você se condicionar a uma vida pequena, uma vida medíocre, se você se condicionar a ser sempre o último da fila, assim será você. Se você se condicionar a vida inteira em ser apenas alguém que vai sentir inveja dos outros, assim será você. Agora, se você falar: eu quero mais e vou buscar, eu vou ter que te aplaudir de pé, porque ninguém segura a avalanche da glória que vai descer sobre o seu ministério, pastor. Ah, meu Jesus, eu não estou brincando, meu corpo está tremendo.
Eu estou ouvindo as comportas do céu ragindo, rugindo e rachando. Vai cair um toró de glória nesse lugar. Se prepara! Vou lhe dizer uma coisa para terminarmos. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão, deixa eu ver. Se você nascesse só de um ser, ou seja, se você fosse nesta terra um ser como uma minhoca, que é um ser hermafrodita, que tem em si os dois sexos e pode se autogerar, você ia ser como uma minhoca. Toda minhoca produz uma minhoquinha, e a minhoquinha acaba ficando igualzinha a outra minhoca. Se você não precisasse da ajuda do pai, ou nem ajuda da mãe para nascer, se só nascesse de um ser, você seria a cara dele. Como você é uma complexidade genética de gerações, você ou parece com o pai, ou com o avô, ou com o bisavó. No nascimento espiritual, escute. Quando você nasceu em Cristo, você não teve avós espirituais. Você não teve bisavós espirituais. Você só teve pai. Diga comigo, só tive pai. Grite, só tive pai. Olha para o seu irmão e diga, o mesmo que o teu. Diga, se não houve envolvimento de mais ninguém, espiritualmente falando, somos gêmeos. Somos gêmeos. Cristina Mel, somos gêmeos, Cristina. Somos gêmeos. Pastor, se somos gêmeos, porque o seu ministério é maior que o meu? Prepara o lombo aí, porque eu vou te explicar. O problema é que tem filhos e filhos, são gêmeos, mas um é chato para comer que dá dó. O outro come tudo que dá para ele, por isso que ele é gordinho. É gêmeos, mas um é magrinho e o outro é gordinho. Um é um pouquinho maior porque trabalhou na genética com cálcio, comeu bastante, se cuidou, não bebeu, não fumou, é maior. O outro é gêmeo, mas nunca se cuidou, é um restinho. Você é gêmeo, siamês comigo. O que Deus me deu, Ele pode te dar. Só que você tem que comer aquilo que eu comi. Se você continuar congregando naquela palhoça, se você continuar congregando naquela igreja onde só matam os profetas, se você continuar congregando naquele lugar onde as pessoas só olham para a aparência, se você continuar ouvindo aqueles pastores que não têm mais coragem de falar sobre pecado, justiça e juízo, que só sabem massagear o ego, você nunca será forte o suficiente. Para ser forte tem que comer tutano, tem que comer comida forte. Quer ser um gêmeo parecido comigo? Como que eu estou dizendo e ainda diga, eu quero mais, pastor. E esse irmão que não quer, fala para ele, ó, dá tempo de você ir para casa, ainda dá para pegar o restinho da novela das 8 aí, a Paraíso Tropical. Só fique comigo quem quiser ir para um paraíso celestial hoje aqui. A alimentação ou vai te deixar forte, ou com inanição, ou inchado. Tem alguns de nós que, embora sejam gêmeos conosco, pensam ser maior do que os outros porque estão inchados. São otários elevados ao cubo, idiotas elevados ao quadrado. Homem que se orgulha daquilo que não é dele não presta para ter aquilo que recebeu. Homem que se orgulha de um talento que não veio da terra não presta para ficar com esse talento. Ninguém quer a glória para si, a glória aqui é só para ele lá, é só para ele lá. A alegria nossa, diga para o seu irmão, a alegria nossa
mas a glória é dele. Segunda coisa, pastor, se eu sou gêmeo com o senhor, por que eu sou tão diferente? O meio ambiente. Os seres humanos se adaptam ao meio ambiente onde estão. Vale aqui uma palavra de ciências. Dê uma olhadinha ao seu redor, olha ao seu redor. Você vai ver que tem um irmão aí do seu lado que tem a pele negra, o outro é japonês, o outro é loiro. Você nunca verá um africano original da África com os olhos azuis. Tem um aí? Fala, Gangula. Tá bonito, hein, Gangula? O africano verdadeiro não tem pelos no corpo. Os dentes são como leite. Os ossos são robustos. E o nariz deles são esticados. E todo mundo ri, né? Pois bem, se não fosse assim, eles não viveriam. Pergunte por quê? Somos filhos do mesmo pai, Adão. Por que um é amarelo, o outro é negro, o outro é branco, o outro é vermelho, o outro é azul? Pergunte por quê? Meio ambiente. Não evolução. Adaptação. O continente africano é um continente quente. O deserto do Saara está lá. 40, 45, 46 graus é natural naquele lugar. Qualquer um desse galego que está aí do seu lado morreria lá. O corpo se adaptou à pele, ficou escuro por causa do calor do sol. Queimaram-se os pelos, porque o pelo é uma proteção natural contra o calor. Ou contra o frio, melhor dizendo. Os olhos não podem ser claros. Todos os que têm olhos azuis e verdes aqui, quando chegam no calor, na época do sol, os olhos ardem. Porque o olho claro atrai a luz do sol e o calor, fazendo arder. Você vê que o cabelo deles é sempre um cabelo crespo, porque queimou demais, até as raízes. E o nariz é grande, pergunte por quê? O ar é rarefeito, o ar é muito quente, precisam de mais oxigênio para sobreviverem, por isso os narizes são maiores. Você nunca se perguntou por que o japonês tem a pele amarela e o olho dele é rasgadinho assim? Qual é o símbolo da bandeira do Japão, quem sabe? O sol. Por quê? Eles moram na terra do sol. Você já conseguiu olhar para o sol com o olhão aberto? Toda vez que o sol bate em você, como é que você fica? Depois de anos e anos naquele lugar, o corpo se adaptou e os olhos ficaram próprios para morarem lá. Por que a pele deles é amarela e não negra? Se o sol lá é quente, o sol no Japão cai de forma perpendicular, fazendo com que as águas do oceano evaporem. Através das ondas de calor que vêm batendo nas águas, modifica a cor da pele e ficam amarelos. Você nunca se perguntou por que os americanos e os europeus têm os olhos azuis? Alguns países da Europa chegam a ficar 6 meses em inverno, frios. O europeu de natureza é peludo. Por quê, pastor? Por causa do frio. Precisam se defender, é um processo natural. O ambiente influencia na genética. Diga para o seu irmão, o ambiente influencia na genética. Pergunte para ele, em qual ambiente você está sendo gerado? Me perdoe, mas tem alguns aqui que eu acho que congregam lá na Groenlândia. Ou congregam lá no Polo Norte. Vá ser frio assim lá no inferno. Vá ser frio assim lá nos quintos dos infernos para ver se aquece. Isso aqui não é lugar de gente parada. É lugar de quem tem a genética do céu. Você é fraco, porque o ambiente onde você está não te deixa forte. Quer ser forte? Vem habitar comigo na terra do sol, na terra do sol da justiça. Fique morena, como pregou meu amigo Paulo Marcelo. Fique morena com a cor do sol da justiça, mas tenha força para respirar o oxigênio que vem do céu, e tenha força para enfrentar Satanás e dar na cara dele. Esta noite é a noite da genética divina. Quem tem o DNA de Deus, fica de pé e dê um grito de glória. Pega na mão do seu irmão, eu vou terminar isso aqui. Estou sentindo um cheiro diferente aqui. Já não vejo mais homens e mulheres
Estou vendo brasas de fogo tiradas do altar. Ai, meu Deus! Pastor Marcos, se nós somos gêmeos, se eu tenho a mesma genética que o senhor, porque eu não sou como o senhor? Paremos aqui. Quando tu foste gerado no Espírito pelo Senhor, alguém te colocou numa cestinha e te mandou embora. Você não sabe quem é seu pai. Quem não sabe quem é o pai dele, não sabe das riquezas e da herança que tem, senador. Se você não conhece o seu pai, você sempre será pisado pelas pessoas, pastor Nerildo. Se você não sabe quem é a sua herança. Ah, pastor, mas falaram para mim que o meu pai morreu. Ei, morreu, mas ressuscitou. Deus hoje mandará do céu para você um teste de DNA, assumindo a sua paternidade. Você não é alguém abandonado. Você tem pai, você tem endereço e você tem autoridade. Solte a mão do seu irmão, agarre ele pelo braço, por favor, por favor. Pastor Reuel, posso chamar os cantores aí? Irmã Amanda, se prepare para cantar. Quem mais que a gente canta? Elias Silva, prepare para cantar. Nando Menezes, prepare para cantar. Fernando Fé, prepare para cantar. Eu quero ouvir vocês cantarem. Amanda, Alexandre Bernardino. Depois, Alexandre Bernardino, depois da Amanda. Rápido, pegue no braço do seu irmão. Pegou? Chacoalha ele, vê se ele está pego. Diga para ele, você é gêmeos comigo, rapaz. O que eu sinto, você vai sentir hoje. Ai, meu Deus. Ei, cantor, está preparado para voar? Feche os seus olhos, absorva a mensagem. Pense no que eu preguei enquanto Amanda Ferrari canta. Pense no que eu falei enquanto ela canta. Feche os seus olhos, absorva a mensagem. Depois eu volto a falar com você. Você vai sair daqui hoje carregado. E aqueles que estão doentes, eu tenho uma palavra de cura. O seu DNA humano será visitado pelo poder do meu Cristo. Você será curado hoje. Irmã Lauriette, pode cantar aquele do ano passado. Ele veio. Já foi aquele lá. Quem pediu pra Deus renovar, se prepare. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio em
Rosso,